Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado por perderem o vosso tempo para me escutarem. Eu tomo aqui a liberdade de fazer este áudio porque fiz uma ronda aqui pelas redes sociais, pelos jornais online e também alguns jornais físicos. E estou a ver aqui uma notícia que me preocupou. Segundo os dados do INE, a taxa de emprego subiu nos últimos 3 meses, no último trimestre, no caso de 2020, que deve rondar os 8,3%, acho eu. Ou seja, 6 milhões de jovens estão empregados. O que me causou alguma surpresa, porque estes senhores estão mesmo a brincar connosco. Isso não é possível. Puseram aí uma jovem senhora, quer dizer, com um discurso todo titubeante, não é? Vacilava e parecia que estava até enervada ou nervosa porque não conseguia, ela própria não estava acreditando naquilo que estava a ler, mas mandaram-na ler, ela teve que ler. Senhores, vocês parem de brincar connosco, porque isso é gozar com as pessoas que pensam, é gozar com a nossa ignorância. Então, quer dizer, o mundo está em recessão, as grandes economias em toda a parte do mundo estão a despedir pessoas, estão em sistema de lockdown, não conseguem assegurar, não conseguem fazer com que as pessoas consigam preservar os seus postos de empregos. E nós em Angola aqui quebramos recordes do Guinness, então conseguimos empregar mais pessoas em fase de pandemia do coronavírus do que os outros conseguiram fazê-lo em tempo normal. 6 milhões de empregos. Vamos ser sérios, meus senhores. Vamos ser sérios. Essas brincadeiras têm que acabar. Este senhor, o diretor do INE ou whatever, tem que ser chamado, tem que vir justificar esses números. Isso é insultar as pessoas. E depois falam assim no vazio, não é? Os jovens foram empregados aonde? Na agricultura, pescas e caça. Quer dizer, assim, de forma muito liviana, de forma muito geral. Quer dizer, coisas que não são quantificáveis. Quantos agricultores, quantos pescadores? Caça quê? Estão a caçar quê? Viado, javali? Por amor de Deus, meus senhores. O país tem que deixar de ser uma brincadeira. O país continua a ser uma brincadeira. Todo mundo vem, todo mundo fala o que quer. Cada um manda os seus bitates. Isso é gozar com as pessoas. Então, nesta fase, conseguiram criar 6 milhões de empregos. Então, onde esses empregos, então? Então, se há empregos, há consumo. Estão a consumir o quê? No meio, qual meio rural? Qual província? Qual município? Quantos empregos? Por amor de Deus. Os senhores estão a governar o país, devem pugnar pelo menos pela justiça e pela verdade. Não é brigar com essas coisas, com esses dados que até enervam as pessoas. Os senhores incomodam, os senhores irritam as pessoas. Não sabem governar, abdiquem o poder, retirem-se, vão descansar. Assim é gozar com as pessoas. Aí ninguém tem uma crise de epifania, tentar mudar, tentar ter, quer dizer, um ato de verdade, fazer o bem pelo povo, pelo país. Temos que estar aqui, quer dizer, a levar com a vossa má governação e ainda ouvir os vossos discursos ruinosos. Pugnem sempre pela verdade, meus senhores. E já agora vou aproveitar aqui a oportunidade. Eu ouvi a governadora de Luanda ontem a falar à nação ou à cidade, quer dizer, de uma forma até insultuosa. Dirigiu-se aos seus administradores dizendo o seguinte: a recolha do lixo ou as águas paradas, isso não é responsabilidade da governadora, é sim dos administradores. Depois, quer dizer, tratou-os num discurso paternalista de crianças. Primeiro vamos educá-los e se não correr bem vamos puxar as orelhas. Mas é assim que se fala com os administradores. Também são incompetentes, é um facto, mas a retórica não tem que ser essa. A senhora tem que ter um outro tipo de linguagem, minha senhora. Com todo o respeito que temos por si. Então a senhora fala assim com os seus administradores. Por isso é que as eleições autárquicas são relevantes. Porque a senhora com um autarca que não fosse do seu partido não se dirigia assim. Nós realmente temos muito azar, porque estes senhores, quer dizer, a sociedade tem mesmo que fazer uma cisão total e esquecer, porque estamos sozinhos. Nós estamos sozinhos. Um outro ponto também, aqui, em relação ao MPLA, quer dizer, os senhores vêm a público, vêm dirigir-se, dizer que pedem perdão, pedem clemência, mas os senhores, quem tem que pedir perdão somos nós, o povo. Nós é que temos que pedir perdão a vocês, porque vocês estão a exagerar, é muito torturoso o que os senhores fazem. Estão a pedir perdão do quê? E depois isso não é feito em uníssono, não é? O perdão deve emanar do líder. Quer dizer, uma ala pede perdão, outra ala mantém-se calada.
O MPLA sempre se comportou neste quesito como se o povo tivesse alguma dívida eterna para com estes senhores. Como quem diz, ok, demos a independência, lutamos contra a UNITA, então agora vocês têm que submeter aquilo que são os nossos caprichos. Então que nos digam quanto é que a gente vos deve mais, para a gente pagar, para vocês deixarem o poder, porque isso é demais, meus senhores. É que é muita incompetência. Há pessoas incompetentes no vosso partido, sim, mas estão a governar, não estão no poder, não estão a fazer bem as coisas, e isso temos que falar com alguma frontalidade. Chega! É cansativo. Nós é que pedimos perdão. Se vos fizemos algum mal, MPLA, estamos aqui de joelhos a pedir-vos perdão. Parem. E digam quanto é que a gente vos deve, que a gente vai pagar, cada um dá 100 kwanzas, um donativo, para os senhores deixarem o poder. Qual é o perdão? Não há perdão. Esses crimes que os senhores cometeram é um crime à lesa pátria. Os crimes à lesa pátria não devem prescrever e não há perdão. Porque deixou-se de construir escolas, deixou-se de construir hospitais e estão pessoas a morrer, que vão morrer durante várias gerações. Perdão. Primeiro perdoem-se entre vocês. Obrigado.